Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje. Lamentando muito que ontem, por motivo justo, eu não gravei a live de ontem. Mas hoje estou aqui em nome de Nosso Senhor Jesus para, em forma de bater um papo no sistema expurgativo, não querendo fazer nenhum aluguel na cabeça dos ouvintes, não. As coisas que eu disser que alguém não achar certa, eu também não sou infalível, né? Pode acontecer, mas já peço que você deixe um comentário, like, né? E compartilhe. Como eu tenho dito sempre, as coisas que para você às vezes pode não ser tão interessante, mas ela vai servir para muitas pessoas. Então peço que eu compartilhe e até se inscreva no canal. Se inscreva no canal, viu? Então, o que eu quero falar hoje, e vou falar sempre, é acerca das coisas que mais nos interessam. Eu não gosto dessa palavra talvez. Às vezes a gente tem que usar para fazer colocação no sistema de expressar, né? Esse negócio talvez, eu acho que tem essa grosseira assim de dizer, né? Dessa maneira. Eu pensei que pode ser. Eu já ouvi alguém dizer, alguém me disse que vai fazer. Essas coisas pode ser falada? Pode. Mas nem sempre pode ser ouvida e levada a sério, certo? Porque essa maneira de seduzir, eludir, ela vem desde o início de décadas. Sempre houve essa maneira de atuação pelo próprio ser humano, uns aos outros. E não só os seres humanos. Ela é tão certeza o que eu estou te falando para você aqui, e vou falar, que a gente criava muito gado, fazenda grande, então o ramo ali do meu pai era muito gado. E gado de leite, né? E criava, né? Ali. Até para vender depois, separando assim, para engorda aqueles compradores que compravam. Então, era criação, né? E mexia também com leite. Eu vou te contar um segredo que talvez poucos sabiam disso. Mas os fazendeiros que criam, né? Quem engorda até que não, mas quem cria sabe disso. É o gado de criação, então já viu isso. Uma vaca, quando ela vai ter o bezerrinho, às vezes ela nem sai da beira do curral, ou às vezes ela procura um canto, no pasto. Você vai achar ela em algum lugar. Ela, a fazenda sendo grande, desapareceu, as pessoas conhecendo, que às vezes pela cor marca muito, né? Às vezes sendo muito gado, como era, então a gente não conseguia, porque a branca tinha muitas brancas e as pretas também tinha muito, mas sempre tem uma identificação, né? Que faz você marcar aquela vaca é a tal. Então, quando se desaparecia, a gente sabia que ela estava próxima a ter cria, a gente já pegava um cavalo e saía procurando, né? E às vezes encontrava ela já parida e a gente tinha que fazer aqueles tratos ali no umbigo do bezerrinho e tal. Então a gente
já pegava, punha, sempre ia de dois, um entregava, o outro estava montado, colocava assim na cabeça do arreio, assim e tal, e levava para um certo lugar, ou para o curral, ou se ela não tivesse muito agressiva, fazia aquele procedimento ali mesmo, mas só que poderia afastar para casa e depois voltar, ver se ela estava lá. Nem ela, nem o bezerro. O bezerro já às vezes estava durinho, começando a andar. Ela levava e leva, até hoje existe. Essas que faz isso, tem umas que não, dependendo da raça. Ela escondia o bezerrinho num lugar onde a gente não tinha nem pensamento que pudesse ser ali. Além de longe do local que a gente a encontrou e dentro de moitas, matos, às vezes assim, até de difícil acesso. E ela vinha para ficar próximo da visão das pessoas. E quando ela lembrava do bezerro, do filhote, ela berrava, né? Mas não ia se tivesse, ela notasse que tivesse alguém olhando. Então, para encontrar ela mais fácil numa fazenda muito grande e que ainda tinha aquelas reservas, a gente tinha que ficar escondido, né? Nós fizemos muito isso. Meu pai punha alguma dos filhos ali para ficar escondido, para ver para que lado que ela ia. E para a gente seguir, que aí ela, sem ver a gente, ela levava certinho o bezerro. Mas senão a gente ia passar pela ilusão, tá aqui, tá ali, será que é para cá? Eu acho que não, acho que é para cá. Ia ficar no acho, no achismo. Porque até a vaca sabe enganar. Outra coisa que a vaca faz, que quase ninguém sabe, ela esconde o leite. Às vezes uma vaca boa de leite, com aquele mundo de leite, por que será que ela esconde o leite? É porque ela está pensando no filhote. Quem é que sabe que pensamento essa vaca teve? Será que vai tirar todo o leite, meu filhotinho vai terminar passando fome? Ou o que ela pensou, será? Porque se alguém disser, não, ela não pensou nada, é brincadeira. É brincadeira. Quando a pessoa joga peia, né? Sou acostumado a tirar leite, sei todos os processos, e quem mexe com isso sabe todos os processos. O cabrestinho do bezerro é feito na hora ali, né? Nós usávamos amarrar ele na pata dianteira da mãe, ali do lado que a gente fosse ficar para tirar o leite. E ali ele ficava se escoiciando ali e tal, tentando vir, e ela, acostumada, mansa já para tirar o leite, né? Quando vai tirar manual, né? Porque hoje tem aquelas ordenhas, aquelas coisas. Então, de repente a gente olhava, não tinha as tetas dela estava toda murcha, não tinha leite. Quem é que sabe para onde é que esse leite foi? Porque ela estava com o úbrio muito cheio. Às vezes uma vaca boa de leite, e cadê o leite? Muitas vezes, aqueles ignorantes pegavam um pedaço de pau e batiam muito na vaca, mas nem apanhando ela voltava o leite. Agora, você queria ver o leite dela voltar na hora, chegar a ficar assim, aquela que tinha. Tem uns que tem um leite mais duro para sair, outros mais macio. Aquelas que tinham o leite mais macio, o leite descia com tanta força que ficava esguichando, mas tinha que soltar o bezerro dela. Soltasse, a hora que ela vê que a gente tirou a peia e soltou o bezerrinho, ela descia na hora, ela chega e dava um murchado assim na barriga. Eu não sei se quem já viu isso prestou atenção. Ela dá um murchado na barriga para depois, quando solta a barriga, os peitos enchem. E essas vacas eram selecionadas para vender, porque o meu pai dizia, não adianta, é escondedeira de leite. Não adianta. E aí, amigo,
aqui nesse mundo, tendo vida, tudo tem estratégia. Até uma minhoca, né? Uma minhoca, o que é? O que significa uma minhoca? Principalmente essas menores. Quer dizer, qual a diferença de ser grande ou pequeno, né? Ela, só no batido do enxadão, você cavando para procurar, para pescar, faz muito uso disso, tem hora que você arranca assim, uma parte de terra e ela enlouquece a entrar para o chão dentro. O que significa? Primeiro, ela pensa. Ah, não, você está com brincadeira. Ela pensa, porque se ela não pensasse, ela não estava desviando do perigo, da morte. Até quando você vai colocá-la no anzol, que você coloca a ponta do anzol e vai enfiando ela no anzol. Você vê que você tem dificuldade até para acertar o anzol ali no bico dela ali e tal, porque ela está tentando se defender. E tudo tem estratégia. Tudo. Tem pássaro que faz o seu ninho, como o guaxinho, por exemplo, que nós conhecemos, outros o João Congo, e, né, tem vários nomes, né? Olha o jeito que ele faz o ninho dele. E vê uma coisa que acontece, um mistério, quase para todo mundo. Que isso aí que eu vou dizer agora, quase ninguém sabe. Eles fazem os seus ninhos, aquelas grandes sacolas, bem trançadas ali, de capim, com muita segurança, e o lugar de entrar por cima. Sempre onde há pelo menos 2 ou 3 sacolas daquelas, você pode notar que tem uma caixa de marimbondo próximo. Muita gente que está ouvindo conhece isso e está falando, não é verdade, eu já vi isso. E você não sabe por quê. Aqueles marimbondos ali, para eles, são amigos. Que quando ele vê o perigo o predador vindo, seja pássaro ou seja qualquer um animal, eles dão uma peitada naquela caixa e os marimbondos tomam conta daquela área todinha ali. E ele sai fora. Viu aí? Será que nós pode ficar brincando com o conhecimento? Ou nós tem que procurar nas pequenas coisas para conseguir entender as fortes e as grandes? E tem outro segredo ainda dentro dessa mesma colocação que eu estou fazendo sobre o guaxinho, né? Ou, como eu já disse, né? O sofrer, depois eu vou contar a história dele aqui. Aí, então, olha o que eles fazem. Você sabe que se eles, os filhotes, fossem fazendo a sua sujeirinha ali, né? Soltando as suas fezes ali dentro, poderia aquilo criar bicho ali dentro e de certa forma, os filhotes iam morrer com aquilo ali. Não tinha como ele ficar ali dentro. Que ia molhando, ia, né? Procura entender melhor isso aí para você ver uma coisa. Deus faz tudo programado. Como Deus sabia que eles teriam essa inteligência, ele deu também o jeito de se defender. Porque Deus sabia o que ia acontecer se eles continuassem obrando ali dentro. Enquanto eles não conseguem se movimentar, os pais dele descem lá dentro e a fezes deles é colocado dentro de um tipo uma cápsula. Eu tenho certeza que tem alguém que está falando, vocês viram que esse cara é louco mesmo? Onde viu uma coisa dessa? Ele já está falando que até pássaro já está fazendo as suas necessidades dentro de uma cápsula. Daqui uns dias esse cara vai falar que eles são cientistas. Mas eu estou mostrando que tem pássaro que dá 10-0 no humano.
e que não é por ele, é porque Deus é sábio e sabia que ele ia precisar disso, certo? Tem pessoas que você não pode colocar certas coisas na mão dele, mesmo sendo um ser humano, ele vai usar aquilo para fazer o mal, certo? E você pôs da intenção que seria bem para ele, ou ele ia usá-lo para fazer bem, não é? E aí então vem os pais e só bica naquela cápsula, eu já tive com elas assim, não fica nem assim nojento, não. É uma cápsula bem arrumadinha, parece até ser um plásticozinho fino por fora. Como eles fizeram aquilo, eu não sei. Aí eles pegam e sobem e soltam para fora. O ninho continua limpinho sempre. Aí, quando os filhotes pegam um certo tamanho, que consegue escalar por dentro aquela sacola, até chegar lá em cima, eles fazem esse trabalho sozinhos. Eles sobem e depois, colocando-se na posição, eles soltam aquela cápsula. Você pode pegar a hora que você quiser uma sacola daquela com os filhotes dentro. Você não vai encontrar uma sujeira. E só que tem uma coisa. Não é legal? Tinha a casinha dele, criando as filhotinhas dele numa boa, uma caixa de marimbondo. Sempre. Sempre tem. Se não tiver, porque alguma coisa derrubou. Ou deu formiga nos marimbondos, e eles tiveram que ir embora, alguma coisa assim. Mas que eles não constroem sempre em conjunto, e eles não constroem num lugar que não tiver essa defesa aí do marimbondo. Viu? Agora tem um pássaro, uma brincadeira, mas um pássaro safado, preguiçoso, bonito demais, do mesmo tamanho dos guaxinhos, um vermelho e amarelo, com uma pinta assim, na pontinha da asa e na cabecinha dele, preta. É lindo demais. Ele tem um nome Sofré. Eu não sei se aí no meio dos estudiosos eles têm um outro nome, deve ter. Às vezes usam-se vários nomes, né? Mas nós o conhecemos como Sofré. Canta lindíssimo. E você vê, sempre é um, dois, e sempre beirando ali onde ficam os guaxinhos com seus ninhos. Adivinha o que ele está esperando? Porque ele só põe os filhotes dele também numa sacola. O ninho dele é uma sacola também. É. Mas não ele que fez. Quem fez foi o guaxinim. Repara a estratégia. Ele fica ali cantando, que é uma maravilha. Quando eu não tinha ciência do que ia manter um pássaro preso, que hoje, se eu pudesse pagar para os criadores de pássaros soltarem todos, eu faria isso de coração. Mas eu não tenho condições para isso. E ninguém tem. Certo? A não ser que fosse uma lei, né? A não aceitar fazer isso. Aí, então, ele fica ali no meio deles, eles não brigam com ele canta bonito demais. E se eu fosse um guaxinim, eu até contratava um cara daquele para cantar, porque ele canta lindo, né? Mas ele está ali de olho esperando o guaxinim fazer uma sacola. Ele faz rápido, né? De dois, buscando o capim, um vai trançando, outro buscando, e vai fazendo, e ele esperando. Quando ela acaba de fazer, ele bate nos construtores, porque eles não aguentam ele, e já, a casa é dele. Aí os guaxinhos, eu nem sei o que acontece com ele, porque quando ele já está construindo, é porque ele já está já perto de ter que pôr os ovinhos dele. Não sei nem se ele vai dar conta desse prazo, porque debaixo desses lugares eu cheguei a encontrar ovos no chão e não tem como cair da sacola. Então pode ser que o coitadinho que tinha feito aquela construção nem teve direito de morar no que era seu e chegou a hora de pôr os ovos e deixou cair lá no chão. Olhando a casa que era sua,
vendo o invasor numa boa, que não buscou um fio de capim. Você viu? É brincadeira a gente não usar a melhor maneira para crer e ver quem é Deus e como é formada a natureza. Não dá para a gente colocar um maior respeito sobre isso? Você sabia disso? Pois é, mas quem mora na roça e morou muitos anos, viu isso muito, teve tempo como eu tive para fazer isso, certo? Ali ele tira os filhotes dele, amparado pelos mesmos marimbondos que vai amparar os outros, ali, que a estratégia não foi dele, talvez que ele nem saiba fazer uma sacola como aquela, né? Sem trabalhar. Ele vai ficar numa boa e quem trabalhou vai se lascar todinho. Se der tempo de ele fazer uma outra sacola, tudo bem, mas se não der, vai ver com tristeza os seus ovinhos ser lançados ao chão, porque não dá mais tempo de ele fazer outra casa. E só na próxima. E eles têm sentimento. Com certeza, alguma coisa eles vão sentir. Com certeza. Porque a gente vê pássaro debatendo com um gavião para defender os seus filhotes. Certo? E aí, isso está... Aonde há vida, há defesa. Deus não deixa alguém simplesmente, eu te pus aqui, agora você se dane. Claro, ele afasta da pessoa quando ele vê que a pessoa não quer ele. Porque para nós falar que não queremos Deus, basta desobedecer. Quanto ter filhos na casa da gente? Graças a Deus, na minha nunca aconteceu, mas conheci pessoas que foram assim, com duas palavras que falavam com os filhos ali, ou com a filha, ou com o filho. Quem manda em mim sou eu, tá? Eu vou te bater então. Bate. É assim. Agora, você vê, Deus fez o gado. Permitiu que ele tivesse um chifre. O chifre é para quê? Para ele caçar comida? Para ele furar algum buraco atrás de alguma coisa assim que ele precise? É a sua defesa. Que dentro daquele chifre tem um poder que vocês não conhecem. Não é só para se defender. Porque senão nós não tínhamos o cabelo, que é o mesmo material de chifre, né? Você pode queimar o chifre, queimar o cabelo. O cheiro é o mesmo. Nós temos as unhas com o mesmo material de chifre. O peixe tem a escama, aí alguém já pensou, foi pensamento lá na frente. Mas e os peixes de couro? Os peixes de couro têm ali o rabo, a cauda dele ali, é material de chifre. A galinha tem o bico, que também é chifre. As unhas, que também é chifre. Só os insetos, eu não tenho jeito de fazer comparação. Porque são tão pequenos que às vezes não dá para localizar. Mas essa amostra é mostrando para você que toda coisa aqui na Terra tem um sentido. Se Deus quiser punir alguém que só está fazendo mal, o que ele vai ter que deixar acontecer? Que um mal chega até ele. Agora, Deus só não vai escolher por quem vai vir esse mal. É quem levar. É o que der certo no rumo dessa pessoa. Está vendo aí? Nós criamos uma vez um cão, para terminar aqui, porque
tudo criação, nós não tem tanto assim, eu tenho peixe, eu tenho galinhas de qualidades, né? Eu acho que está dando até para você ouvir uma gritando ali. Então, temos gato. Não é um animalzinho que eu gosto tanto assim, mas tem amor pro bichinho, alimenta muito bem. E nós tínhamos um cão, um Rottweiler. Ele foi criado desde bebezinho, a gente abraçando com ele. Ele ficava assim, não querendo comer, assim e tal, às vezes que sempre acontece isso, nós comprava remédio e fritava ovos, porque quando você tem um animal, um cachorro, por exemplo, outros não, tem uns que nem gostam de ovos, mas o cachorro, se você fritar um ovo, pôr para ele e ver que ele não está querendo se alimentar com outros alimentos, ração, alguma coisa assim, e ele dispensar os ovos, você pode ter certeza que o seu cão vai morrer, viu? Experiência própria. Meu pai gostava tanto de cão que ele tinha de várias qualidades, teve época de ter 16 e era tratado da melhor maneira possível. Se alguma doença que era um pouco desconhecida, pegasse um cão daquele e ele não quisesse comer, testava todo tipo de comida que tivesse ao alcance, ele não comesse, o meu pai falava, frita ovos e dá para ele, para mim ver. Fritava, ele comia, ele falava, pode deixar, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Ele vai voltar a comer. Agora, se eu não comesse, o meu pai falava, pode desistir. Tenta, vai pondo leite, ele não quer, vai pondo, se quiser. Agora, hoje não, tem veterinário, você leva, faz lá uma consulta, compra um remédio e consegue, mas naquele tempo você tinha que ser o doutor da história, né? Pois é, prezados amigos, hoje a gente falou quase nem da gente mesmo, né? Mas, para terminar minhas palavras, eu só quero dizer quantos sofrer temos entre os humanos, né? De olho nas coisas que é dos outros, até pessoas que nem precisam mais, mas está querendo o que você construiu ao longo da sua história e sofrimento, né? Mas para o sofrer da vida aí, essas imitações, para ele não interessa. Ele pegar o que é seu para ele viver bem, você sofrendo isso para ele é só detalhe, isso não importa. Isso de modo geral, do pequeno ao maior, existe esses sofrer da vida dentro. Ele usa do que defende o outro, ele espera o outro construir para ele tomar, e ainda se aquele dono, eu vi com os meus próprios olhos, daquele ninho, vier reclamar, que faz um barulho tremendo, ele sai lá de dentro e o espanca. Essa é a nossa vida, amigo. Nós temos Deus como garantia. Crer significa ter confiança, dizermos que cremos e achamos que ainda o mal nos detona, é abrir a porta para que entre a fraqueza e a desconfiança, que aí prova tudo que não confiamos em Deus, né? Não precisa nem palavras, né? Prezado amigo, deixa o like, me ajuda, ative o sininho e compartilhe, inscreva-se no canal, me ajude a manter essa maneira de expressar as minhas experiências e o que sinto. Pouco falando da Bíblia hoje, porque também não adianta nós ficar querendo
só aqui, só aqui, só aqui. Nós mostramos entrada e saída, mas não mostramos experiência. Você sabe que isso dá certo? Sei. Por quê? Porque eu fiz. Você sabe se você vai para o céu? Sei, você é arrebatado. Quem te falou isso? Você já foi lá, bateu um papo, tal, tal? Então, por isso temos que procurar. Aquilo que procura, acha, e o que busca, encontra. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que tem feito por nós. E que os meus inimigos, Senhor, muitos até oram pelos inimigos. Eu também faço oração, porque eu sinto que sou diferente, porque eu pego as palavras bíblicas, que manda separar de quem anda desordenadamente. Só porque em algum lugar tem escrito, Senhor, que orai pelos vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, né, e vos maltrata, tem que ser revelado essas palavras. Porque se nós começarmos a fazer assim, nós estamos ferrados. Então nós temos que afastar de tudo que é mal. E a minha oração acerca dos meus inimigos é que o Senhor os mantenha longe de mim, Senhor, por tua misericórdia. E quem tem que procurar o bem-estar dele é ele. Não é interceder por uma pessoa que só vive em cima do mal e covardia. Um sofrer da vida. É isso que eu peço ao Senhor, acerca dos meus ouvintes e de todas as pessoas da terra, que saiba escolher os seus amigos, para que não venha arrepender-se amanhã. Porque nós não sabemos, Senhor, qual é o Deus deles. O Senhor nós o conhecemos, porque recebemos. Nos falta até maneira de agradecimento ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. Então pedimos revelações para as pessoas que não são reveladas, para que eles possam mudar de rumos. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós agradecemos aos anjos do Senhor que nos protegem segundo o mandado do Senhor e por amor a nós. Nós agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.